Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e abrindo aí então as porteiras de 2022, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito providencial e que dialoga com as novas energias para 2022, a energia que vai sendo regida pela Lua, por Mercúrio e também por Iemanjá, que vai falar das águas, das emocionalidades e trazendo então bastante esse reforço de lidar com os campos das emoções muito por esse viés do feminino. Então, pensando essa energia da lua, que é uma energia que chama e clama pela intuição, pela receptividade, pela conexão com o movimento cíclico, e então entendendo um pouco dos movimentos desses planetas regentes e dessa energia que vai estar sendo incorporada nesse novo ano, a gente consegue pensando então movimentos que podem nos auxiliar a aproveitar um pouco melhor esse fluxo energético. E então eu escolhi um tema muito providencial para hoje, para justamente pensar nessa nuance da energia feminina, que é o tema do elogio e reconhecimento. Se você tem acompanhado o canal, se você está chegando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, acionar o sininho, compartilhar o nosso vídeo conforme vai fazendo sentido para você, porque isso ajuda sempre a ir chegando em outras pessoas nessa ideia do canal de democratização do acesso a conhecimento sobre si, elaboração de si, cuidado de si e também dentro do processo terapêutico, entendendo ferramentas que podem me auxiliar nesse processo do meu cuidado energético, do meu cuidado emocional e também do cuidado com o meu corpo. Pensando então no tema do elogio e reconhecimento, parece um tema relativamente simples, mas é muito importante que a gente entenda que existem padrões de formatação psíquica, de formação e estruturação psíquica, que têm uma dificuldade em elogiar e reconhecer positivamente as nossas ações, as nossas demonstrações e, enfim, inclusive no processo de convivência, isso pode ser muito negativo quando a pessoa tem uma tendência, que é uma tendência psíquica, de só enxergar o que falta em relação ao outro. Então, sempre o feedback é numa proporção negativa, numa proposição daquilo que falta, daquilo que eu não estou fazendo, daquilo que eu não estou observando ou que eu preciso ainda desenvolver. Lógico que é muito importante ter devolutivas sobre pontos que a gente ainda precisa trabalhar, sobre que a gente também não está fazendo, às vezes, o melhor que a gente poderia fazer. Isso é muito importante. Prejudicial é quando isso se torna o único caminho de chegar até o outro. Então, em vez de trazer um processo de reforço positivo, de amorosidade, de elogio, de reconhecimento, que gera internamente do outro uma sensação de satisfação, de que ele está alcançando alguns objetivos, de que ele está evoluindo, então, pela amorosidade, ele continua nesse processo dessas entregas positivas. Gera por um outro lado, se você não elogia, se você só traz uma visão negativa do outro para ele mesmo, então isso vai gerando insegurança, impotência, paralisia, por quê? Se nunca o que eu faço tá bom, sempre tá faltando, e eu começo a achar então, por conta dessas devolutivas, que a problemática, ela é comigo, e não tenho a percepção que inclusive há uma dificuldade nesse outro que eu estou me relacionando, de reconhecer positivamente os meus esforços, os meus avanços e tudo mais que eu vou entregando ao longo do dia, seja como processos emocionais, sejam como tarefas de casa, por exemplo, isso vai gerando então esse processo de insegurança e distanciamento. Então, às vezes, numa ideia de que a gente quer que o outro faça aquilo que eu estou observando que ele não está fazendo, eu estou criando um movimento contrário, eu estou distanciando ele de si mesmo dentro de uma posição muito negativa, e isso vai gerar no indivíduo uma paralisia. Ele então vai se despotencializando, se distanciando de si, isso gera no outro também um processo de fragmentação. Então, quando a gente já falou aqui no canal sobre potência, sobre, inclusive, justamente um tema que eu vou deixar aqui, um outro vídeo que a gente fez no canal falando sobre os processos de fragmentação de si, a gente entender, tanto enquanto a gente olhando o outro e fazendo reforços, que é preciso ter essa atenção amorosa, e essa atenção também de reforçar positivamente os avanços, os movimentos que vão acontecendo, que a gente está percebendo que a pessoa tem evoluído em etapas, ela não pode ter chegado aonde, né, existe uma previsão de chegar, mas ela está caminhando, então isso vai dando para o indivíduo uma sensação de segurança, de evolução, de caminho, e isso vai expandindo o horizonte dele, integrando ele num processo de maior coragem, inclusive, para fazer as coisas.
Isso não só nas nossas relações adultas ou mesmo profissionais, isso é um lugar muito importante de se pensar, como trabalhar a questão do que eu cobro, do que eu entrego, se eu sou um líder de equipe, como que eu vou me relacionar com a minha equipe também para não gerar ansiedade, para não gerar insegurança, como eu faço a gestão dos erros, por exemplo. Então, isso é um tema mais da linha profissional, mas mesmo no ambiente familiar, quando a gente pensa nas temáticas das crianças, por exemplo. Então, se uma criança é encorajada a fazer, a experimentar, a errar, a cair, levantar e dar conta desses movimentos, que é um movimento de descoberta e relação no mundo, se ela tem isso como um reforço afetuoso, amoroso e que gera essa questão de segurança, então ela vai ter uma relação diferente daquela que é desencorajada, que sempre o que ela faz está errado, que sempre o que ela faz nunca tá bom. Isso revela muito mais um problema psíquico, um desequilíbrio, um desajuste psíquico da pessoa que não é capaz de elogiar e reconhecer, do que efetivamente daquele que erra, que comete ali deslizes no meio da caminhada. Até entendendo que o erro, o deslize, a falta de atenção faz parte dos processos de aprendizado. Eu preciso errar, eu preciso aprender com o meu erro, eu preciso cair, eu preciso me machucar às vezes, eu preciso ir lá, bater a cabeça. Tudo isso é um processo de construção da minha elaboração, dos meus movimentos e do meu desenvolvimento. Se eu nunca tentar algo novo, eu nunca vou conseguir me desenvolver naquele processo. Ter segurança interna e uma amorosidade para conseguir equilibrar esse movimento, para ser capaz de ter a coragem de tentar, é construído nessas pequenas relações desde o nosso movimento de infância. Então hoje fica aqui esse vídeo para a gente pensar como a gente está recebendo isso externamente, então quais são as pessoas com as quais a gente convive, entendendo que muita coisa, quando ela fala para mim, ela fala dela e não de mim, e também uma devolutiva para que eu possa, então, reavaliar as minhas posturas, no sentido de quando eu estou querendo que a pessoa faça algo para mim, ou que ela mude um determinado comportamento, qual é a origem do meu estímulo para ela? Eu estou fazendo isso de forma amorosa e positiva, ou eu estou fazendo isso de forma violenta, agressiva e pelo reforço negativo? Reforços negativos geram processo de angústia, de ansiedade, de paralisia, de estagnação, então acaba não sendo, dentro do processo de aprendizado, a melhor forma de se lidar com isso. Então, observar qual é a minha dificuldade em reconhecer positivamente, não o que falta, mas aquilo que o outro entrega, que ele tem, que ele desenvolve, isso é muito saudável para as relações, desde relações de casamento, relações de amizades, relações de trabalho e nas relações da família, principalmente também com as crianças. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu encontro você no próximo vídeo.